Olá, eu me chamo Ana Cláudia do Café com Leitura e hoje é o terceiro dia da playlist Vozes do Joelma. Eu quero saber se vocês estão curiosos para saber sobre qual conto e de qual autor nós iremos conversar. Bora conferir comigo! Bom, gente, como eu tenho falado, a gente está numa vibe de Vozes do Joelma, que foi a minha leitura do Faronicos, a primeira leitura do Faronicos do mês de novembro de 2019. Entrou na minha listinha das minhas 9 lindas experiências literárias, foi, na verdade, uma das últimas de 2019. E falei que teria uma forma diferenciada de divulgar esse material, publicado pela Faro Editorial, com 4 contos de Marcos de Brito, Marcos Barcelos, Rodrigo de Oliveira, Victor Bonini e a brilhante apresentação de Thiago Toy. Na verdade, Vozes do Joelma, Os Gritos que Não Foram Ouvidos, eu comprei na Bienal do Rio em 2019, tenho falado isso todos os dias aqui que sai vídeo de Vozes do Joelma, e eu gostaria muito de estar passando para vocês as minhas considerações acerca de cada conto, justamente de forma separada, porque primeiro que seria um vídeo extenso demais, até porque eu falo muito, escrevo muito, consequentemente a minha resenha no cafécomleitura.com também ficaria muito grande, porque eu fiz em forma separada, na verdade são autores separados, contos diferenciados que se unem na mesma proposta, que é falar do espaço onde foi construído o edifício Joelma. Hoje eu falo do terceiro conto do livro, um conto de 30 e poucas páginas mais ou menos, chamado Os 13. Os 13 foi um conto escrito por Marcos Barcelos, que aliás assim foi um que me deixou super atenta, super chocada, assim como eu vejo que ele colocou aqui. Eu acho que uma das intenções era realmente causar isso, porque isso é colocado de uma certa forma, com cuidado, mas ao mesmo tempo com a intencionalidade de trazer esse enfoque, esse choque, essas reflexões acerca do que vem a ser a vida, do fazer as coisas esperando em troca ou não, de ver a vida apenas com aspereza, e muitas vezes a gente não deveria estar vendo dessa forma. E assim, Marcos Barcelos, que aliás participou do nosso debate junto com o Thiago Toy, lá no Faronicos. Aliás, gente, se vocês não sabem o que é Faronicos, vou deixar aqui pra vocês, é um grupo de leitura coletiva apenas da Faro, em que eu, Gustavo, Amanda e Fernanda, dos blogs Leitura Enigmática, Conduta Literária e Blog sobre Leitura, organizamos em novembro, e de lá pra cá a gente tem feito algumas leituras com uma turma muito legal, leituras apenas da Faro. Hoje o Café com Leitura é parceiro da Faro Editorial e eu sou muito grata por isso, e a gente vai dando continuidade. Como eu disse, Marcos Barcelos escreveu o conto Os 13, que é baseado na história de um senhor que já está no alto dos seus 80 anos, e ele vem a nos contar como foi a sua trajetória de vida desde a infância. Na verdade, a gente fala aqui de um senhor chamado senhor Hamilton de Amaro da Correia. Ele era filho de Guilhermina Aparecida, era uma dona de casa, uma diarista, que se envolveu com um malandro, um senhor chamado Jorge da Correia, que era um empresário do ramo das construções, mas que devido a jogatinas, bebidas e muitas dívidas e mulheres, provavelmente, ele perde tudo. Como ele perde tudo e ela tem um filho dele, seu Hamilton no caso, ele, para se aproveitar da situação, já que ele não tinha para onde ir, por onde correr, ele vive com ela, mas não por amor, por interesse. Seu Hamilton tem recordações muito tristes acerca desse relacionamento do pai com a mãe. A mãe era uma senhora boa, de boas intenções, trabalhadora, e ele um malandro, um beberrão, que judiava muito dos dois. Ele recorda aqui e fala dos momentos em que ele apanha muito do pai e, consequentemente, a gente imagina que ele devesse ver também, vivenciar cenas de maus tratos com a sua mãe, seja físico, emocional, psicológico, enfim. Ele vai embora, some, nunca ajudou em nada, então quando ele some a tendência é realmente as coisas desandarem ainda mais, mesmo ele não contribuindo com o sustento da família, mas ainda assim aquela mulher guerreira continua a lutar e deixar um legado para o seu filho, que seria o de ter uma boa conduta. Contudo, Hamilton cresce de uma forma muito amarga, muito entristecida, um tanto egoísta, não esperando muito em troca das pessoas, então consequentemente ele também não faz muito pelas pessoas. É pelo seu bem-estar, pelo sustento da sua casa, pela ajuda no sustento com a sua mãe, e com isso ele tem um embate que ele narra aqui
Ele começa a trabalhar aos 8 anos de idade e vira um faz-tudo. Fica conhecido na cidade como Hamilton Faz-Tudo. Cresce assim, ganha a confiança e a credibilidade das pessoas nas vizinhanças por onde ele passa. Sua mãe, no auge da idade, começa a ficar cansada, doente, muito magra, abatida, depressiva, contrai uma doença, uma pneumonia, fica na cama e aí o trabalho dele começa a ser redobrado, sem contar com o fato de ele psicologicamente ficar abalado com isso, porque ele já cresce vendo, ele desde que se entende por gente, ele vê a mãe sofrer por conta dessa questão com o pai e trabalhar sozinha, sustentar sozinha até a medida do que ele consegue ajudar, e essa mulher cai abatida numa cama e contrai uma pneumonia e vem a falecer. Então, quando ele chega aos 33 anos, ele não tem uma esposa, ele não tem perspectivas de vida, ele perde a sua mãe, ele já não tinha mesmo como contar com o seu pai, ele se vê só no mundo e sem um tostão para enterrar a sua mãe. A história aqui é subdividida em 3 etapas. A primeira etapa é essa que eu passo para vocês, em que ele narra a sua triste vida até os seus 33 anos. Essa parte da história se chama Centelhas. E ele narra ali todo o seu sofrimento de vida, desde o nascimento até o falecimento da sua mãe. Inclusive, como eu mencionei, ele fala também de um certo egoísmo que ele tem de só esperar das pessoas o essencial para ele ter o seu sustento. Com isso, certa vez ele vai fazer um serviço na casa de uma pessoa, de um senhor, e esse senhor passa a ter uma influência muito grande na vida dele depois, sendo que esse senhor sofre uma tragédia na vida, uma situação muito constrangedora, muito triste, porque Hamilton recusa-se a ajudá-lo por ele não ter naquele momento um dinheiro para pagá-lo. Ele contrata os serviços de Hamilton para consertar o teto, que já está com infiltração, apodrecendo. Hamilton, quando ele fala, ele é sincero e fala que não tem dinheiro para pagar naquele momento. Hamilton, pela aspereza com que é tratado durante a sua vida toda, isso é uma marca que ele recebe desde quando nasce, ele dá as costas e vai embora. Esse senhor tenta consertar e não consegue, cai e se machuca. Passa-se o tempo, ele vivencia essa questão da perda da mãe, não tem por onde correr e ele, desesperadamente, conversa com a sua mãe já falecida sobre aqueles lençóis e diz que vai tentar dar um jeito para resolver a situação porque ele não tem dinheiro nem para enterrá-la. E aí ele vai caminhando descalço, desesperado, desnorteado, sem noção do que possa acontecer dali pra frente, porque tudo seria muito novo para ele, seria mais uma etapa de tristeza na vida dele, porque agora realmente ele estaria sozinho no mundo de fato. E aí ele vai ao cemitério São Pedro, onde ele é abordado, já que ele entra sem uma autorização prévia, ele entra desconcertado, desnorteado, e ele é abordado pelo segurança, é meio que empurrado, e ele também já não tinha muito o que perder ali, ele não se importava. Até que vem o senhor, esse senhor é chamado de senhor Hernani, e é a pessoa com que ele dá as costas no momento em que ele nega o serviço e se machuca. Esse senhor tem uma debilidade na perna por conta dessa situação, mas ele vem justamente na história para mostrar para Hamilton, para ensinar para Hamilton que ele não teve de ensinamento na vida, talvez pelo seu pai. Então ele vem com esse intuito de mostrar para Hamilton que na vida a gente não tem que fazer apenas as coisas por esperar algo em troca. A gente tem que aprender a fazer o bem. Talvez pela amargura da vida, pelas dificuldades da vida, ele deveria ter aprendido isso do seu pai. E infelizmente do seu pai ele só teve o pior. Do início da história de vida dele até lá no finalzinho, quando a gente vê ainda aqui na narrativa de Marcos Barcelos. Então, primeiro, o seu Hernani dá uma lição de moral nele, faz ele passar um susto, mas mostra pra ele que as coisas não são bem assim. Ele, no fim das contas, mostra pro Hamilton qual foi a consequência do fato de ele ter virado as costas alguns anos atrás pra ele, a consequência que ele abarcou em questão de saúde, o que já dá um choque em Hamilton, porém, ele faz a proposta de ceder o caixão, ensinar até ele a fazer o
enterro da sua mãe com dignidade, até porque Dona Guilhermina não era assim. Ela não teria com certeza ensinado o seu filho dessa forma, e sim a vida o ensinou dessa forma. E ela também não tinha culpa daquilo, então ele deixou que ela fosse velada ali, sepultada ali. Ele ficou o tempo todo do lado do Hamilton ensinando tudo, mas em troca ele trabalharia justo para pagar por aquele serviço, vamos colocar assim. E Hamilton assim aceita, assim o faz, e o tempo passa e ele acaba trabalhando ali, aprendendo as funções do cemitério São Pedro, até que a gente entra na segunda parte dessa história de Marcos Barcelos, que se chama Incêndio. Nessa segunda parte, Hamilton já se torna um amigo do seu Hernani, lida bem com as pessoas que ali trabalham, já conhece a função. Num determinado dia de manhã, 1º de fevereiro de 1974, seu Hernani deixa Hamilton responsável pelas funções dele no cemitério, funções de confiança, porque ele teria que ir ao edifício Joelma encontrar Dona Lúcia, sua esposa, que trabalhava no edifício. A data de 1º de fevereiro de 1974 teria sido também para o seu Hernani e, consequentemente, para Hamilton e para todos os que trabalhavam com ele, uma data fatídica, porque ele iria justamente naquela manhã de 1º de fevereiro de 1974 de encontro com a sua esposa, que trabalhava, Dona Lúcia, no edifício Joelma. Infelizmente, naquele momento em que ele estava dentro do edifício, um curto-circuito no ar-condicionado fez com que o edifício entrasse em chamas e em pouco tempo diversas pessoas vieram a óbito e o caos foi instaurado naquela localidade, que foi passado para a mídia. Hamilton só foi saber, hoje com as redes sociais talvez ele teria visto em quase que de imediato, mas naquela época as notícias demoravam um pouco mais. Por volta das 10 e pouca, 11 horas da manhã, foi quando eles foram saber, por meio dos noticiários de rádio e TV, do que estava acontecendo naquele imponente edifício que ninguém, acho que jamais ousaria esperar de que fosse acontecer algo assim. E assim, tragédias incríveis aconteceram ali, foram mais de 200 pessoas mortas, e a gente sabe da história já pelo que a gente tem conversado aqui. E com base ali, o seu Hamilton recebeu um oficial da polícia que o procurou para fazer um enterro um tanto inusitado, e que isso causou, de certa forma, um espanto entre as pessoas e gerou ainda mais mídia depois ali. E eles teriam que fazer um enterro de 13 corpos que foram fundidos dentro de um elevador em chamas, e que causou um certo espanto por parte das pessoas que tiveram acesso àquela situação. De imediato ele perguntou para o seu Hernani, o inspetor Barbosa verificou o nome do seu Hernani na lista dos sobreviventes, infelizmente não constava, e dali ele viu que ele deveria realmente seguir com os seus colegas para executar esse plano de, na calada da madrugada, fazer o enterro dessas 13 almas, desses 13 corpos que foram derretidos, vamos colocar assim, uma espécie de, infelizmente, falar de uma obra de arte, um tanto sombria, em que não conseguiria nem sequer identificar quem seriam. Tamanha fosse a tristeza e a tragédia do que aconteceu com aquelas 13 pessoas. Dali eles foram atormentados pela mídia. Fato é que seu Hamilton, naquele período, ele passou a não dormir mais, ter visões. Ele tinha, junto dos seus amigos ali, um faxineiro, se não me engano, chamado Jesus, que era mexicano e que acreditava, tinha uma crença de uma criatura que rondava, pela sua crença mexicana, os cemitérios para se alimentar das tristezas deixadas pelas almas daquelas localidades. Mas, na verdade, a gente se pega perguntando se aquelas 13 almas tinham algum propósito, trazendo todo aquele transtorno, todas aquelas sensações, visões e pesadelos e insônias que Hamilton tinha. Fato é que realmente acontece uma questão. Elas, na verdade, estavam ali não para atormentá-lo, mas sim para ajudá-lo e para mostrar para ele, como seu Hernani também tinha essa missão, vamos colocar assim, na vida, de que na vida a gente não deve só fazer as coisas esperando em troca. Então eu achei assim, que foi de uma história com uma narrativa com detalhes bem sobrepostos, bem colocados. Como eu tenho falado, eu também não conhecia a escrita do Marcos Barcelos, conheço pouco. Como eu disse, esse último espaço de tempo aí seria a terceira parte do conto de Marcos Barcelos, chamado Cinzas.
E o muito bacana que eu achei também que a cada início ele coloca um trecho de uma música, ou de um poema, ou Shakespeare, sempre ligado a questões como ele aborda aqui, com a questão do incêndio, das cinzas, das perdas, das lições de vida que são deixadas, porque acaba sendo deixada uma lição de vida aqui para seu Hamilton. Seu Hamilton vive uma situação com o pai ao final, então isso acaba trazendo para ele ainda mais ensinamento, e eu trago para mim uma experiência literária muito bacana com essa escrita, com esse conto. E aí eu deixo o meu recado de hoje perguntando para vocês o que vocês estão achando. Estamos na terceira etapa, a gente já chega mais ou menos no meio, né? Estamos passando do meio, faltam mais duas, mais um conto e a apresentação de Thiago Toy para a gente abordar. E eu quero saber de vocês se vocês estão gostando, se vocês têm sugestões de leituras de Marcos Barcelos para mim, já que estou conhecendo a escrita desse autor. Como eu falei no primeiro dia, convido vocês a conhecer as minhas redes sociais, se inscrever no canal, ativar o sininho, aguardar por notificações de novas histórias desses escritores da playlist Vozes do Joelma. E convido vocês, como no primeiro dia convidei a conhecer as redes sociais de Marcos de Brito, no segundo dia as redes sociais de Rodrigo de Oliveira, hoje convido vocês a conhecer as redes sociais de Marcos Barcelos, o trabalho desse escritor, e dizer para vocês continuarem por aí que eu vou estar sempre por aqui. Um grande beijo, me aguardem que eu volto com mais de Vozes do Joelma, Faro Editorial e essa galera que escreve tão bem. Beijos, até mais, tchau!